Fala, galera! A pergunta que não quer calar na Inglaterra é sempre a mesma. Será que dessa vez o futebol volta para casa? Olha, o jejum é longo, mas parece que agora tem um plano mestre, uma verdadeira arquitetura do sucesso montada pelo Thomas Tuchel para a Copa de 2026. E é isso que a gente vai analisar em detalhes. Pois é, gente. A gente está falando de 1966. Essa foi a última vez que a seleção masculina da Inglaterra levantou um troféu de peso. De lá para cá, a história é uma coleção de frustrações. Sabe aqueles times cheios de craques que sempre batem na trave? É uma espera que parece não ter fim. E para tentar virar essa página, chegou um novo comandante. Em janeiro de 2025, a era do futebol mais conservador ficou para trás e deu lugar à filosofia do Thomas Tuchel. Ele foi contratado com uma missão bem clara, sem rodeios: transformar todo esse potencial em resultado imediato, agora. Então, bora mergulhar nesse plano do Tuchel. A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, qual é a missão dele. Depois, o motor de ataque que revolucionou o time. Aí a gente fala dos pilares do elenco e os dilemas, o drama das lesões que sempre aparece e, por fim, o caminho que eles têm que trilhar até a glória. A chegada do Tuchel, na verdade, representa uma baita mudança de mentalidade. O foco não é mais aquele projeto de longo prazo, de reconstrução. Acabou isso. Agora, o que existe é uma obsessão pela vitória. É uma busca incansável para finalmente tirar a Inglaterra do quase e colocar no patamar de campeões. E olha só, essa obsessão toda tem fundamento, tá? As estatísticas mostram que a Inglaterra chega para a Copa como a terceira maior favorita ao título. Com 14,3% de chance, ela tá ali, ó, coladinha em potências como França e Espanha. Os números estão dizendo que o time entrou de vez na briga. E os modelos de projeção só reforçam esse otimismo. A probabilidade de ganhar o grupo é altíssima, mais de 76%. E a chance de chegar na final é de 1 em 4. Isso desenha um caminho bem sólido, né? Credencia a Inglaterra como uma candidata real ao título. Mas, beleza, como é que esse favoritismo foi construído dentro de campo? A resposta está na principal inovação do Tuchel, um sistema que ele chama de Attacking Engine, um motor de ataque. Ele foi desenhado para um domínio total do jogo, tanto da posse de bola quanto do campo adversário. E a tática é genial na sua fluidez. Pensa só, o time começa num 4-2-3-1 normalzinho, mas, quando está construindo a jogada, um dos laterais avança para o meio do campo. E aí, de repente, a estrutura vira um 3-2-5 super ofensivo. O resultado? Uma superioridade de jogadores no ataque que simplesmente sufoca a defesa adversária, não dá nem para respirar. E aí você pergunta, funcionou? Amigo, olha esses números das eliminatórias. Foi um verdadeiro massacre. 8 jogos, 8 vitórias. 22 gols marcados e, o mais impressionante, 0 gols sofridos. O time virou uma parede. É uma campanha impecável que prova que o sistema funciona, e muito. Mas é claro que um grande sistema precisa de grandes jogadores para executar, né? O Tuchel já tem a sua base, os seus pilares bem definidos. Só que ele também encara o que a gente chama de problema bom. Tem tanto talento no elenco que na hora de escalar dá aquela dor de cabeça. E esses aqui são os 6 intocáveis do time. A espinha dorsal tem a liderança do Pickford no gol, a segurança do Mark Guehi na zaga, o motor incansável do Declan Rice, a agressividade do Saka, a genialidade do Bellingham e, claro, o capitão e artilheiro Harry Kane. Não tem como tirar esses caras. E é aqui que começa o grande dilema. Como é que você escala juntos 3 talentos geracionais como o Jude Bellingham, o Cole Palmer e o Phil Foden? O Foden, que voa no clube dele, às vezes parece sumir na seleção sob pressão. Já o Palmer é aquele cara que decide um jogo num lance só. É o tipo de escolha que pode definir um torneio. E para botar mais tempero nesse quebra-cabeça, tem uma geração nova chegando com o DNA de campeão. Eles foram campeões da Euro Sub-21 em 2023 sem levar um mísero gol. É uma mentalidade diferente, sabe? São jogadores que chegam sem aquele trauma psicológico das gerações passadas que vira e mexe pipocavam na hora do pênalti. Mas como a gente sabe, nem tudo é festa no planejamento. O departamento médico da seleção virou uma baita fonte de preocupação. E as lesões graves ameaçam rachar a fundação desse time antes mesmo da bola rolar na Copa. Dá uma olhada no boletim médico de março de 2026. Foi devastador. O James Maddison e o Levi Colwill, 2 peças bem importantes, estão fora da Copa.
ruptura de ligamento cruzado. E para piorar, o John Stones, que é um pilar da defesa, é a maior dúvida porque vive machucado. E aqui a gente chega no maior risco de todos, que o próprio técnico resumiu: não existe um segundo Kane. A dependência no capitão é total. Se ele se machuca, não tem um substituto no mesmo nível e o plano tático inteiro pode simplesmente desmoronar. É a maior vulnerabilidade da Inglaterra, sem dúvida. Ok, com o time montado e os riscos mapeados, o foco agora se volta para a fase de grupos. O sorteio, na teoria, foi até amigável, mas a gente sabe que na prática a história pode ser bem traiçoeira nesse caminho pela América do Norte. A Inglaterra caiu no grupo L. A estreia já é uma revanche da semifinal de 2018 contra a experiente Croácia. Depois pega a força física e a velocidade de Gana, um time bem perigoso no contra-ataque. E por fim, o Panamá, que é aquele jogo para ganhar bem e fazer saldo de gols. A jornada começa lá no Texas contra a Croácia, depois vai para Massachusetts, pega Gana e termina em Nova Jersey contra o Panamá. E a estratégia é clara, tem que ser o primeiro do grupo. Terminar em primeiro é fundamental para fugir de um confronto com o Brasil ou a Argentina logo de cara, nas oitavas. No final das contas, tudo se resume àquela grande questão que ecoa há quase 60 anos. Essa Inglaterra é uma potência madura, finalmente pronta para a glória? Ou a gente está prestes a assistir mais uma história de e se?